Vamos no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Versículo 23. Na medida que você for encontrando, você vai se colocando de pé no seu lugar, em reverência à bendita palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 23. Jesus está falando com uma mulher estrangeira, com uma mulher samaritana, e Jesus vai dizer isto aqui a ela: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Assim seja. Amém, igreja? Jesus está falando com esta mulher samaritana, e Jesus está dizendo para ela: a hora vem, e agora é. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é semana que vem. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em espírito e em verdade. Deus é espírito, e Ele busca aqueles que assim o adorem, em espírito e em espírito e verdade. Em espírito e em verdade. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Nos tempos do Senhor Jesus, Israel estava debaixo do domínio de Roma. Roma havia conquistado Israel, e para governar com facilidade Israel, dividiu o país em duas províncias. Quando você ler na Bíblia, província alta ou província baixa, ou quando você ler na Bíblia, Judeia e Galileia, são as duas províncias que Roma havia dividido Israel. A Judeia era chamada da região alta, da província alta, onde ficava Jerusalém. E Roma, para governar a Judeia, mandou um governador romano, chamado de Pôncio Pilatos, para que de Jerusalém ele governasse a Judeia. Só que a massa popular
morava na região da Galileia. E Roma, temendo colocar um governador romano na Galileia e ter uma, digamos assim, uma rebelião do povo judeu, eles então pegam um meio judeu chamado Herodes. Herodes para Roma era judeu, para os judeus ele era um pagão. Esse era o pensamento. Os judeus, eles não aceitavam Herodes como governador, como rei, mas mesmo assim acabavam aturando a Herodes. E Herodes, ele governava a Galileia, e ele governava a província baixa Galileia, da região de Cafarnaum. Então a capital da Judéia era Jerusalém, e a capital da Galileia era Cafarnaum. Assim nós podemos dividir. E Jesus, ele transitava livremente entre a Judéia, província alta, e a Galileia, que era a província baixa. Só que entre essas duas regiões tinha uma região habitada por um povo chamado de samaritanos. Pastor, quem eram os samaritanos? Quando Nabucodonosor marchou contra Jerusalém e levou cativos para a Babilônia o povo, foram 5 povos que migraram para Samaria nos tempos no tempo de Daniel, não é? No tempo do rei Nabucodonosor, do profeta Jeremias, de Neemias. E este povo migrou para a região de Samaria, que era esta região que ficava entre a Judéia e a Galileia. E este povo se estabeleceu ali durante os 70 anos do cativeiro babilônico. E eles deram origem ao povo samaritano. Os samaritanos, para os samaritanos, eles eram judeus. O samaritano cria que ele era um judeu, porque ele habitou naquela terra por 70 anos. Só que para os judeus, os samaritanos eram estrangeiros que haviam se apropriado da sua terra. Por isso que nos tempos de Jesus, os samaritanos não se davam com os judeus, e por vice-versa, os judeus não se davam com os samaritanos. E sempre que Jesus ele retornava da província alta da Judéia para a Galileia, porque ele fez de Cafarnaum seu quartel-general, sempre que Jesus descia da Judéia para a Galileia, era comum Jesus parar em uma região próxima a Samaria, que se chamava Issacar. Está escrito aqui, em João capítulo 4, versículo de número 5. E foi, pois, Jesus a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que fica junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então Jesus, sempre que retornava, era comum ele passar por esta região de Sicar. E ali naquela região havia alguns judeus, e os discípulos geralmente iam até a cidade de Sicar para comprar pão, para comprar mantimento, para prosseguir na viagem. Como de costume, os discípulos vão parar ali em Sicar, vão se dirigir à cidade, e Jesus vai ficar junto ao poço de Jacó. É o horário do almoço. Não era comum naquele tempo pessoas irem ao poço no horário do almoço. As mulheres saíam para pegar água, ou de manhã cedo, ou logo no nascer do sol de manhã cedinho, ou no final da tarde. Eram os horários que as mulheres saíam para buscar água no poço. Então Jesus está junto à fonte de Jacó, quando uma mulher sai de Samaria
Uma mulher samaritana, ela sai da cidade no horário do almoço e se dirige até o poço de Jacó. Quando aquela mulher se aproxima e vê ali Jesus, ela identifica que Jesus é judeu, pelos traços físicos. Você sabe que o judeu ele tem um traço muito forte físico, não é? É fácil você identificar um judeu. E ela bate o olho em Jesus, e ela sabe que Jesus é um judeu, e ela precisa tirar água do poço. Então o que ela faz? Rapidamente ela pega o seu cântaro, pega os demais cântaros que ela vai encher de água, pega a sua corda, amarra no seu baldinho e lança no poço. E Jesus está lá sentado vendo ela trabalhando, tirando a água do poço e colocando nos cântaros. Jesus está prestando atenção em tudo o que ela está fazendo. O sol está quente. Aí Jesus olha para aquela mulher samaritana e diz: mulher, dá-me água de beber. Dá-me água para que eu beba. Aquela mulher olha para Jesus assustada. Não era comum, por dois motivos, um homem se dirigir a ela. Primeiro, porque um homem sozinho, uma mulher sozinha, num local onde não havia outras pessoas, podia pegar mal diante dos olhos das outras pessoas. E também pelo fato de Jesus ser judeu e ela ser uma samaritana. Aí ela olha para Jesus e diz: tu sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Olha aqui, versículo de número 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí a Bíblia vai dizer aquilo que eu te expliquei, porque que o judeu não se dava com o samaritano, e porque que o samaritano não se dava com o judeu. Aí diz aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quer dizer, não havia comunicação entre eles. Era muito incomum ver um judeu conversando com um samaritano. E aquela mulher fica admirada de ver Jesus dirigindo a ela a palavra. Aí Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e soubesse quem é que está te pedindo água para beber, certamente seria tu que me pediria água para beber. Olha o que Jesus está dizendo. Você vê que Jesus só usou isso para puxar assunto com a mulher. Jesus usou isso na verdade só para puxar assunto. E ele está dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e soubesse quem é que está te pedindo água, certamente tu é que me pedirias água. Aí a mulher samaritana olha para Jesus: eu pedir água para ele? Aí ela vai procurar o cântaro. Ela vai procurar, cadê o cântaro dele para pegar água? Não tem cântaro nenhum. Cadê a corda dele para amarrar? Porque o poço é fundo. A mulher olha para um lado de Jesus, não vê nenhum cântaro. Olha para o outro lado, não vê nenhuma corda. Olha para dentro do poço, o poço é fundo. Aí ela olha para Jesus e diz: mas Senhor, Senhor no sentido de respeito, não é? Mas Senhor, moço, como que você vai me dar água para beber? Porque eu não vejo balde, eu não vejo corda, eu não vejo nada para que o Senhor tire água do poço, e o poço é fundo. Por acaso és tu maior do que o nosso pai Jacó, que deixou para nós este poço? Que além de ter deixado para nós este poço, ele mesmo, seus filhos e o seu gado bebeu água deste poço? Jesus sorriu para aquela mulher e disse: mulher, aquele que beber desta água, logo voltará a ter sede.
Não é assim, você pega um copo de água e bebe, você se refresca naquele momento, aí passa um tempo, você precisa ou não precisa beber água de novo? Porque assim é a água, ela refresca por um momento. Olha, aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais tornará a ter sede. Aquela mulher ouviu aquilo, e aí Jesus continuou dizendo: porque aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, de dentro do seu ventre, jorrarão rios de água viva para a vida eterna. Meu irmão, preste atenção nisso. Jesus não estava falando de um momento de refrigério. Às vezes as pessoas, elas buscam um momento de refrigério, elas querem um momento de refrigério, um momento de esquecer os seus problemas. Só que muitas vezes o que as pessoas buscam para ter um momento de refrigério é momentâneo e muitas vezes trazem mais sofrimento ainda. Por exemplo, há pessoas que buscam um momento de refrigério nas más amizades. A pessoa vai para um barzinho, sai com amigos, e aí ela bebe, ela usa drogas, ela se prostitui. E por quê? Porque ela quer um momento de refrigério. Ela quer um momento para esquecer a dor, para esquecer o problema. Só que este refrigério é momentâneo. Quer dizer, a pessoa até no momento, ela esquece um pouco do problema, só que quando ela está sozinha, o problema está de novo batendo a sua porta. Ela até no primeiro momento, enquanto ela está lá bebendo, ela esquece, só que quando passa o efeito da bebida, ela se sente pior do que antes. Ela se sente pior. A pessoa, ela usa droga enquanto ela está naquela noia, naquela paranoia, ela até se sente bem. Só que quando passa, vem um desânimo tão grande, vem uma tristeza tão absurda dentro dela. E por quê? Porque tudo isto é momentâneo e passageiro. Mas Jesus, Ele tem o verdadeiro refrigério. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais voltará a ter sede. Aquele que receber o meu refrigério, este nunca mais se sentirá em um deserto, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Você vê, água viva, não é água parada, é água viva, é água que dá vida. Será que Jesus está falando dessa água que a gente bebe? Será que é essa água que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo das águas do Espírito Santo. Quando você busca a Deus, quando você busca o Senhor Jesus, Ele te dá esta água espiritual para beber. Ele te dá da fonte de água viva, que é o Espírito Santo, e Ele te sacia, te enche tanto do seu Espírito Santo, que aí você não tem mais sede, você não tem mais fome de Deus, você não tem mais sede de Deus, porque Jesus saciou a tua fome, e Jesus saciou a sua sede. Pode ver, quem tem Jesus se sente saciado da sua presença e da sua glória, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus disse isso, aquela mulher olhou para Jesus e disse: Senhor, então dá-me dessa água para beber. Dá-me esta água para beber, porque assim nunca mais eu terei sede, e não precisarei retornar neste poço para pegar mais água.
Preste atenção nisso, porque aqui é uma dica. Por que que esta mulher está indo no horário que nenhuma das outras mulheres saía para pegar água? Ela está indo num horário que ela sabe que não tem outras mulheres tirando água, um horário que o poço é vazio, e ela está dizendo: Senhor, dá-me de beber desta água, porque assim eu não precisarei mais voltar aqui, eu não vou precisar mais vir aqui neste poço, eu não vou precisar mais voltar neste lugar. Aí Jesus olha para ela e diz: eu vou te dar dessa água, mas faça o seguinte, vai e chama o teu marido. Quando Jesus disse isso, a mulher murchou. A mulher que estava toda empolgada para receber a água que ela não ia mais precisar vir àquele poço. Na hora que Jesus diz: vai e chama o teu marido, a mulher murcha, a mulher abaixa a cabeça, o tom de voz muda, não é mais aquele tom empolgado, é um tom triste. E ela, envergonhada, diz: eu não tenho marido, eu não tenho marido. Jesus sorri para ela e diz: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que está contigo agora não é teu marido. Quer dizer, você está com uma amante. Aí a mulher fica toda envergonhada, porque Jesus revelou por que ela não ia de manhã cedo tirar água com as outras mulheres. Porque ela ia de manhã tirar água com as outras mulheres, e aí as mulheres começavam a cutucar uma outra, as lavadeiras, essa daí é aquela lá que já teve 5 maridos. Sai de perto, porque ela agora virou amante, porque o que está com ela não é nem marido dela agora. Ela ia no final da tarde, as mulheres diziam: sai, vamos embora, aquela mulher está vindo, deixa ela ir. Quer dizer, ela ficava envergonhada da condição que era a vida dela, ela ficava envergonhada. Então o que ela fazia? Ela ia no horário que não ia as outras mulheres, porque ela não queria passar por esse constrangimento de ver as mulheres cochichando dela, as mulheres falando do pecado dela, apontando o dedo para ela. Então o que ela fazia? Ela ficava só, isolada, ia num horário que ninguém ia, para tirar rapidinho a água e voltar para casa. Você está entendendo por que ela falou: me dá dessa água, Senhor, porque aí eu não preciso mais vir aqui nesse poço. Aí eu não preciso vir mais aqui, não preciso mais ficar esperando a hora para vir tirar água, quando não tiver mais ninguém, porque aí eu não vou ter mais sede. Aí Jesus diz isso, revela o pecado dela. Ela olha e diz: veja então que o Senhor é um profeta. Percebeu que ela vê que Jesus é mais do que um simples homem, um homem que está lá? Primeiro ela achou que era só um homem, que de repente estaria até tentando dar em cima dela. Vai saber se ela pensou isso. Só que aí ela percebe que Jesus é um profeta, porque está revelando a vida dela, está dizendo o que ela estava fazendo. Aí ela disse: Senhor, vejo que tu és um profeta, porque o Senhor está falando o que está acontecendo com a minha vida. O Senhor revelou o que aconteceu com a minha vida e está acontecendo. Aí ela pega e aproveita para fazer uma pergunta que um samaritano não ousava fazer para um judeu. Ela pergunta: quem está certo? Nós, os samaritanos, ou vocês, os judeus? Porque a nossa crença diz que é no monte, aqui nesse monte, que nós temos que adorar a Deus. Só que a crença de vocês diz que é no templo, que é lá no templo em Jerusalém. Aí ela diz: quem está certo? Nós, os samaritanos, que adoramos no monte, ou vocês que são os judeus, que adoram no templo? Jesus olhou para ela e disse: mulher, acredite no que eu vou te dizer. Vocês, samaritanos, adoram aquilo que não conhecem.
Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Meu irmão, isso é uma coisa importante que você tem que entender. A gente não pode ter raiva de judeu, a gente não pode ter ódio de judeu, a gente não pode ter pensamento antissemita. Sabe por que a gente não pode ter isso? Porque o próprio Filho de Deus disse que a salvação veio do judeu. Quer dizer, você vai odiar o povo pelo qual Deus usou como instrumento para trazer a salvação para você? Não, você não pode odiar, você não pode ter ódio, você não pode ter raiva no teu coração. Tais pensamentos têm que ser tirados da sua mente. A gente não pode ter ciúme de judeu, ódio de judeu, raiva de judeu. Isso a gente não pode ter, porque a verdade, Jesus disse, a salvação veio do judeu. Foi do judeu que veio a salvação para todo mundo. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz, mas acredite no que eu vou te dizer, mulher. Está chegando a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Preste atenção nisso. Jesus estava dizendo que não é o local que faz a presença de Deus, mas é como você está na presença de Deus. Você pode ir para o monte e não sentir nada no monte. Você pode vir para a igreja e não sentir nada na igreja. Sabe por quê? Porque você foi para o monte ou veio para a igreja só o corpo, e deixou o coração em outra situação, deixou tua mente preocupada com outra coisa. Você acha que não tem gente que vem na igreja, aí diz, Deus não falou comigo. Deus não falou por quê? Fisicamente ela está aqui, fisicamente ela está, mas a mente dela está lá no problema que ela não resolveu. O coração dela está em uma preocupação que ela deixou lá fora. Meu irmão, seja um verdadeiro adorador. Quer ouvir Deus falar contigo? Seja na igreja, seja no monte. Quer sentir a glória de Deus? Seja na igreja, no monte, na tua casa, onde quer que for, até no teu ambiente de trabalho. Então seja um verdadeiro adorador. Não venha só de corpo presente para a igreja, mas venha de alma, de coração, e Deus vai falar contigo, vai falar poderosamente contigo, em nome de Jesus Cristo. Não adianta só estar com o corpo aqui, tem que estar com a mente e com o coração também, porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Não está só o corpo aqui presente, ele adora em espírito, ele adora de verdade a Deus, e você tem que aprender essa lição. Jesus está dizendo para aquela mulher, porque Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em espírito e em verdade, ou se você preferir, o adore de verdade. Não é adorar da boca para fora, não é adorar só porque está todo mundo batendo palma, eu vou bater palma também, porque está todo mundo dando glória, eu vou dar glória também. Não, tem que ser de verdade. Eu glorifico porque eu quero glorificar, eu aplaudo porque eu quero aplaudir, porque quando você realmente adora a Deus de verdade, você sente a glória de Deus na tua vida. Quando você adora a Deus de verdade, você sente o Espírito Santo agindo, preenchendo e movendo o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Aí a mulher olha para Jesus, ela escuta Jesus dizer isso, aí ela diz, mas quando Cristo vier, quando o Messias vir, aí não vai ter mais dúvida, porque Ele vai nos ensinar tudo. Embora
os judeus e os samaritanos não se comunicassem, e tivessem algumas diferenças religiosas, digamos assim, ambos criam que o Messias viria. Tanto os samaritanos criam, como os judeus também criam. Aí você vê, ela está dizendo, mas quando vir o Messias, ele vai esclarecer tudo. Olha o que diz no versículo 25. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Quer dizer, a mulher está dizendo, mas a hora que o Messias vir, porque ele vai vir, o Messias, o Cristo, o Salvador, ele vai vir, e quando ele vier, nos anunciará tudo, ou seja, vai esclarecer todas essas desavenças teológicas. Na hora que o Messias vir, aí ele vai nos esclarecer tudo, não vai ter mais essas desavenças teológicas, não é? Essas desavenças teológicas que existem hoje, não é, pastor Alexandre? Teoria batista, teoria pentecostal, neopentecostal, há várias discrepâncias teológicas de um para o outro. Aí ela já existia naquele tempo, já existia naquela época, e ela diz, mas quando o Messias vir e ele vem, ele vai nos esclarecer todas as coisas. Jesus está no começo do seu ministério. Esta mulher está dialogando com ele do lado de um poço de água. Jesus está iniciando o seu ministério de 3 anos e meio, diante de uma mulher estrangeira, samaritana. Jesus olha para ela, e olha a revelação que ele faz, versículo 26. E Jesus disse-lhe: eu o sou eu que falo contigo. O que ela disse? Eu creio que o Cristo vem, eu creio que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai esclarecer tudo. Aí Jesus olha para ela e diz: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e sou eu que falo contigo, sou eu que estou te esclarecendo todas as coisas. Meu irmão, Jesus não é um homem qualquer, não. Às vezes eu vejo pessoas que acham que Jesus foi só um homem iluminado que andou sobre essa terra. Jesus, pastor, foi um homem bom, um homem iluminado, que andou aqui nessa terra, que fez muita caridade, coisa boa. Mas Deus, pastor, outros dizem, Jesus, profeta, um grande profeta, foi um grande profeta que esteve aqui no nosso meio. Mas Deus, pastor, Jesus está afirmando categoricamente: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou o Salvador do mundo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Ele está afirmando isto àquela mulher. Quando Jesus disse isso, a mulher ficou atônita. Ela ficou atônita. Ela deixou o balde de lado, a corda de lado, o cântaro de lado. Os discípulos estavam vindo, e de repente vê a mulher correndo. Vê a mulher correndo para dentro da cidade. Os discípulos chegam e dizem: o que aconteceu aqui? Essa mulher saiu correndo daqui. Ficaram assustados por ver Jesus conversando sozinho com uma mulher. Aí eles chegam com o pão e dizem: Rabi, come. Jesus, olhando para onde a mulher estava indo, Jesus disse: não, eu não estou com fome. Rabi, come um pouco. Aí Jesus disse: eu tenho um pão que me alimenta, e eu estou me alimentando deste pão. Os discípulos pensaram: alguém deve ter trazido alguma coisa para ele comer enquanto a gente estava lá, enquanto a gente foi para a cidade. Aí Jesus disse: porque o pão que me alimenta
é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade de Deus. O pão que me sacia, que sacia a minha alma, é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou. E aquela mulher correu para a cidade, assombrada pelo que Jesus disse: eu sou Cristo, eu que falo contigo. E olha o que ela foi fazer, versículo 28. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, ou seja, aos homens da cidade: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Porventura não é este o Cristo, o Messias? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quando os homens ouviram, aquela mesma mulher pecadora, que ninguém queria ouvir, aquela mesma mulher, que ela ia no outro horário tirar água do poço, a mesma mulher que era humilhada, zombada, ridicularizada, agora ela correu para a cidade, não tem vergonha do que ela vai anunciar. Ela vai dizer: eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito, e não é por acaso ele o Cristo? Os homens, quando ouviram isso, subiram da cidade correndo para o poço. Imagina aqueles homens subindo da cidade para ver o que aquela mulher tinha falado. E aí está lá Jesus sentado junto ao poço. Chega aqueles homens, aquela mulher no meio, a cidade vai ter com Jesus, e ali Jesus começa a lhes anunciar o reino de Deus e a justiça de Deus. E sabe o que acontece? Para resumir, o que vai acontecer? Versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali Jesus por 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Agora olha o versículo 42, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Verdadeiramente sabemos que este é o Cristo, o Salvador do mundo. Agora percebeu uma coisa? Uma mulher que ninguém queria ouvir, uma mulher que ninguém queria estar perto dela, agora ela está no meio do seu povo, restaurada. E por que ela está restaurada? Porque ela se encontrou com Jesus. Sabia que Jesus, ele é expert em fazer isso? Pegar aquela pessoa que ninguém dá nada para ela, aquela pessoa desprezada, humilhada, que ninguém quer ouvir, nem a própria família quer ouvir aquela pessoa. A família às vezes até abre mão, fala: eu não quero mais saber dessa pessoa. Jesus pega aquela pessoa que está naquele lamaçal de pecado, que está afundada num charco de lodo, e Jesus tira aquela pessoa do charco e faz ela se assentar entre os grandes da terra. Quer dizer, a mulher que ninguém queria ouvir, agora é ouvida por todos. A mulher que antes era zombada, ridicularizada, perseguida, humilhada,
que tinha que ir num horário que as outras mulheres não iam, para tirar água, porque não aguentava tanto bubuzuzu com o nome dela. Agora, as pessoas é que querem ouvir o que ela tem a dizer. Agora são as pessoas que dizem: nós cremos porque tu nos disseste. Mas agora nós vimos e cremos que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. Jesus é assim. Quando uma pessoa tem encontro com Ele e entrega a sua vida a Ele, Jesus transforma totalmente a vida daquela pessoa. Jesus tira os carrapichos, tira o pecado, limpa aquela pessoa, faz dela um verdadeiro adorador, faz dela uma verdadeira adoradora, e ela começa a ser cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Por isso, escute: se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você está perdendo um tempo muito valioso, um tempo de restauração, um tempo de transformação para a sua vida. Às vezes a pessoa fica adiando, ela diz: não, eu ainda não estou pronto, não, ainda não é minha hora, não, ainda não é o meu tempo. Meu irmão, entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida a Jesus, e Ele vai transformar da água para o vinho a sua vida. Ele vai transformar a sua vida como transformou a vida daquela mulher samaritana. Ele vai transformar a sua vida como Ele transformou a vida daquela mulher. Por isso, se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite: pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero, pastor, receber a Cristo na minha vida. Levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. É só você receber Jesus, é só você entregar a sua vida a Cristo, e Ele vai transformar a sua vida. Se há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Venha aqui diante do altar e entregue a sua vida a Cristo nesta noite. Entregue a sua vida ao Filho de Deus. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus hoje, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem orar, vem se reconciliar com Cristo. Vem se reconciliar com Jesus hoje. Pastor, o meu coração está pedindo uma reconciliação. Então vem se reconciliar com Jesus. Pede licença para a pessoa que está aí do teu lado e vem aqui diante do altar. Se reconcilia com o teu Deus, se reconcilia com o Senhor Jesus. Pastor, mas o meu pecado é muito grande. E o pecado daquela mulher não era? A mulher teve 5 maridos e o que estava com ela não era marido ainda. E Jesus por acaso acusou ela? Jesus ofereceu o perdão que ela precisava. E Deus está te oferecendo o perdão que você precisa, para você ter paz com Deus. Então, se há mais alguém que quer se reconciliar com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha abraçar esta oportunidade que Jesus está te dando. Pastor, sabe o que é? Eu já entreguei minha vida a Cristo.
Você que já entregou sua vida a Cristo, Jesus disse para aquela mulher que nós que já temos Ele como Senhor e Salvador, temos que nos tornar verdadeiros adoradores. Adoradores não só da boca para fora, mas adoradores em espírito e em verdade. Pastor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Ora por mim, pastor, para que eu aprenda a ser um verdadeiro e uma verdadeira adoradora. Você que quer que eu ore por você, para que o Espírito Santo de Deus te ensine a ser um verdadeiro e uma verdadeira adoradora. Vem aqui diante do altar de Deus. Pastor, eu quero aprender a ser um verdadeiro adorador. Quero aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus de verdade. Que minha adoração seja perfeita, seja plena, seja completa. Vem aqui diante do altar de Deus. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Jesus quer verdadeiros adoradores. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pelo rádio. Jesus quer verdadeiros adoradores. Você ainda não entregou sua vida a Cristo? Então entregue. Receba-o agora como Senhor e Salvador da sua vida. Você se afastou da igreja, se afastou de Jesus, ore agora pedindo perdão dos seus pecados e se reconcilie com Ele. E se você já está na igreja, mas sente que precisa ser um verdadeiro adorador, ore conosco. Peça que o Espírito Santo te ensine a ser um verdadeiro e uma verdadeira adoradora. E Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a ser um verdadeiro e uma verdadeira adoradora a Deus. Você que está aqui comigo na sede estadual da Paz e Vida, na sede do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, que está entregando a sua vida a Cristo, que está se reconciliando com Jesus, que já está na casa de Deus, mas quer ser um verdadeiro adorador. Você que está assistindo esta mensagem, que está ouvindo esta pregação pelo rádio, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, que até já está na igreja, mas quer que o Espírito Santo te faça um verdadeiro adorador. Ore comigo esta oração, repita esta oração comigo agora. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e quero pedir que o Senhor restaure as minhas forças, o meu ânimo para caminhar na tua presença. Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador. Me ensina a adorar a Deus em espírito e em verdade. Me dê forças para caminhar ao teu lado todos os dias da minha vida. Me abençoe com o teu Espírito Santo nesta noite, neste instante, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu oro tanto por estas vidas que estão aqui comigo na sede da Paz e Vida, como também por estas vidas que estão nos assistindo
pelo YouTube, que estão assistindo esta mensagem em suas casas, que até estão ouvindo pelo rádio esta pregação, vidas que se decidiram a receberem o teu Filho Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para cada um que está se reconciliando contigo neste instante. Pai, perdoe os pecados, falhas, erros. Levanta o que está caído, dá ânimo para o que está fraco. Pai, dá força para este homem, para esta mulher, para voltar para a tua presença, para voltarem a caminharem contigo novamente. Meu Pai, em nome de Jesus, olha para este teu filho e para esta tua filha, que já está na tua casa, mas quer a direção do teu Espírito Santo para serem verdadeiros adoradores, pessoas que adorem a Ti em espírito e em verdade. Meu Pai, que o teu Espírito Santo ensine este homem e esta mulher a serem verdadeiros adoradores. Tira tudo aquilo que impede esta pessoa de te adorar em espírito e em verdade. Senhor, ensina este homem e esta mulher com a graça do teu Espírito Santo, e que sejamos verdadeiros adoradores. Adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E se eu te peço todas estas coisas, eu te peço crendo que assim será feito, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus.